Esta é uma história ancestral sobre a arte da presença. Guarde-a não como um segredo, mas como um lembrete de que a maior batalha sempre acontece dentro de você. Em 1615, em um dojo remoto nas montanhas do Japão feudal, um mestre fez ao seu discípulo uma pergunta que mudaria tudo. Teishi, se você enfrentar 10 inimigos com sua espada, quantos pode matar? O jovem samurai respondeu com confiança: todos os 10, mestre. O velho mestre balançou a cabeça. Errado. Você não matará nenhum. Porque no momento em que pensa em matar 10, você já perdeu para o primeiro. Este é o paradoxo que todo samurai teve que resolver. A verdadeira vitória não vem da ação, mas da presença. Não da técnica, mas da mente. Não da espada em sua mão, mas do silêncio em sua alma. O samurai que entendeu isso tornou-se lenda. Aqueles que não entenderam tornaram-se cadáveres. E eis o que ninguém lhe conta. Este princípio não é sobre lutar, é sobre viver. Neste momento, você está travando 10 batalhas. Trabalho, relacionamentos, saúde, propósito. E está perdendo todas pelo mesmo motivo que aquele samurai morreu nos campos de batalha 400 anos atrás. Você está em todo lugar, exceto aqui. Está pensando em 10 inimigos em vez de enfrentar aquele à sua frente. A questão é: você está pronto para aprender o que o samurai sabia? Capítulo 1. O despertar. A vergonha de Teishi. O ano é 1615, Japão feudal. O shogunato Tokugawa unificou o país após séculos de guerra civil. Mas nas montanhas da província de Hida, um dojo ainda treina guerreiros da maneira antiga. Teishi tinha 17 anos quando a vergonha o encontrou. Ele treinava no dojo há 5 anos. 5 anos de prática com a espada, meditação, estudo dos clássicos. Ele podia executar cortes perfeitamente. Seus golpes eram rápidos, precisos, tecnicamente impecáveis. Mas ele tinha um problema que nenhuma prática poderia corrigir: medo. Durante sessões de sparring com bokken, espadas de madeira, a mente de Teishi disparava. E se eu for atingido? E se eu perder? E se o mestre vir minha fraqueza? Seu corpo ficava tenso. Sua respiração ficava superficial. Sua técnica perfeita desmoronava. Os outros alunos notavam. Sussurros no dojo. Teishi tem boa forma, mas não tem espírito. Ele pensa demais. Ele nunca passará no teste. O teste. O exame final que separava os alunos dos samurais. Um duelo real, com uma espada real, contra um mestre. Não até a morte, mas até o momento em que a morte se torna inevitável. A maioria dos alunos fazia esse teste aos 18 anos. Teishi já tinha 17 anos e meio, e seu mestre, Yamamoto Sensei, nem sequer havia mencionado. Uma noite, após o treino, Teishi se aproximou do mestre. O velho homem estava sentado em seiza, posição formal de joelhos, diante do altar do dojo, olhos fechados em meditação. Teishi se ajoelhou e esperou. 5 minutos, 10, 15. Finalmente, Yamamoto Sensei abriu os olhos. Mestre, disse Teishi, com a voz levemente trêmula. Quando estarei pronto para o teste? O mestre o estudou. Aqueles olhos haviam visto 100 batalhas, treinado 1000 alunos. Eles viam tudo. Você está tecnicamente pronto agora, Teishi, disse Yamamoto Sensei. Mas tecnicamente pronto não significa nada. Não entendo, mestre. Levante-se, pegue sua espada. Teishi levantou-se, segurou seu bokken. Agora, ataque-me. Teishi ergueu sua espada, mas suas mãos tremiam. Seu mestre estava desarmado, ajoelhado. Esta era a abertura perfeita, mas algo o impediu. Eu não posso, mestre. Por que não? Porque você é meu mestre. Seria desrespeitoso. O rosto de Yamamoto Sensei endureceu. Respeito? Não. Você mente para si mesmo. A verdade é que você tem medo. Medo do que acontece após o golpe. Medo da minha reação. Medo do fracasso. Sua mente está em 10 lugares, exceto no que importa. Aqui, agora. Este momento.
As palavras atingiram Tishi como golpes físicos. Até você aprender a estar presente, nunca será um samurai. Será um cadáver com boa técnica. Vá meditar sobre isso. Naquela noite, Tishi não conseguiu dormir. Sentou-se em seu quarto pequeno, olhando para o luar através da janela. Ele dedicara 5 anos para se tornar um samurai. 5 anos de sacrifício, dor, disciplina. E ele estava falhando não por causa do seu corpo, mas por causa da sua mente. Ele se lembrou das palavras do mestre. Sua mente está em 10 lugares. Era verdade. Durante cada luta, Tishi pensava no resultado, em parecer bem, em não falhar, em tudo, exceto no momento real do combate. Ao amanhecer, Tishi tomou uma decisão. Ele encontraria a resposta, custe o que custasse. Capítulo 2. O princípio. Shoshin. Mente de iniciante. Na manhã seguinte, Yamamoto Sensei anunciou: hoje, sem prática de espada. Hoje, nós limpamos. Os alunos gemeram internamente, mas não mostraram nada. Disciplina. O dia inteiro, eles varreram o dojo, lavaram o chão, limparam as armas, organizaram o altar. Trabalho manual. Trabalho sem sentido. Ou assim, Tishi pensou. Ele varreu o mesmo chão de madeira que varrera centenas de vezes antes. Sua mente vagou. Isso é inútil. Eu deveria estar treinando. O teste está chegando. Preciso melhorar minha técnica, não perder tempo limpando. Então, ele notou algo. O mestre também estava varrendo, mas varria de forma diferente. Cada movimento da vassoura era deliberado, focado, completo. Quando varria para a esquerda, estava totalmente varrendo para a esquerda. Quando varria para a direita, estava totalmente varrendo para a direita. Havia uma qualidade em seu movimento, uma presença que transformava a tarefa mundana em algo quase sagrado. Tishi observou, hipnotizado. Após a limpeza, o mestre o chamou. O que você aprendeu hoje, Tishi? Tishi hesitou. Que o dojo deve ser mantido limpo. Yamamoto Sensei sorriu. Errado. Venha comigo. Eles caminharam até um pequeno salão de meditação, atrás do dojo principal. Dentro, um único pergaminho pendurado na parede. 2 caracteres em caligrafia elegante. Shoshin, disse o mestre. Mente de iniciante. Sabe o que isso significa? Uma mente humilde para aprender. Mais profundo. Quando um iniciante pega uma espada pela primeira vez, o que está em sua mente? Tishi pensou. Curiosidade, foco em aprender. Sim, e o que mais? Nada mais. Apenas a espada. Apenas aquele momento. Exatamente. A mente do iniciante está vazia de expectativa, vazia de medo, vazia de em todo lugar exceto aqui. O iniciante não pensa em ser o melhor espadachim. Ele pensa apenas neste empunhar, nesta postura, neste golpe. O mestre se sentou em Seiza. Tishi o seguiu. Agora me diga, Tishi, quando você varre o chão, onde está sua mente? Tishi sentiu a vergonha subir. Em todo lugar, pensando no treino, no teste, no futuro. E quando você luta com o Boken? O mesmo, pensando em resultados, em parecer bem, em não falhar. Então você nunca está realmente presente para nada. Você varre pensando na espada. Pratica a espada pensando no teste. Você está sempre um passo distante da realidade. É por isso que você falha. As palavras do mestre eram gentis, mas devastadoras. A maior arma do samurai não é a katana, é a presença. Zanshin, consciência remanescente. Fudoshin, mente inamovível. Hoshin, mente ordinária. Todos apontam para a mesma verdade. Esteja aqui, agora, completamente. Ele gesticulou para o pergaminho. Shoshin é a fundação. Esvazie sua mente de 10.000 pensamentos. Enfrente apenas o que está à sua frente. Tishi encarou os caracteres. Shoshin, mente de iniciante. Mestre, como eu pratico isso? Yamamoto Sensei levantou-se. A partir de amanhã, você treinará de forma diferente. Cada tarefa que fizer, comer, caminhar, varrer, praticar espada, você fará com atenção completa.
Quando comer, apenas coma. Quando caminhar, apenas caminhe. Quando balançar sua espada, há apenas a espada. Nada mais existe. Por quanto tempo? Até você entender. Talvez um mês, talvez um ano, talvez nunca. Depende de você. Naquela noite, Tish começou. Sentou-se para meditar. Mas em vez de tentar alcançar algo, ele simplesmente sentou-se, respirando, presente. Pensamentos surgiram. Estou fazendo isso certo? Isso está funcionando? E se eu falhar? Cada vez ele reconhecia o pensamento e retornava à sua respiração. Aqui, agora, apenas este momento. Foi a coisa mais difícil que ele já fizera. Se você está começando a entender como a presença poderia transformar sua vida, da maneira que transformou a de Tish, junte-se à comunidade Presença e Propósito. Inscreva-se e caminhe conosco nesta jornada, enquanto exploramos a sabedoria ancestral dos guerreiros, que constrói a maestria moderna. Capítulo 3. O teste. 30 dias de presença. A primeira semana foi tortura. A mente de Tish se rebelou contra a presença. Cada atividade parecia agonizantemente lenta. Tomar café da manhã tornou-se uma eternidade. Caminhar até o salão de treino era como atravessar uma lama. Sua mente gritava: "Isso é inútil, você está perdendo tempo. Todos os outros estão melhorando enquanto você está apenas presente." Mas ele continuou, porque o mestre lhe dera um caminho, e Tish o seguiria até o fim. A segunda semana trouxe uma mudança. Durante a meditação matinal, Tish experimentou algo estranho. Por apenas alguns segundos, o ruído constante em sua mente parou. Não porque ele forçou, simplesmente parou. Naquele intervalo de silêncio, ele ouviu o vento nas árvores lá fora, o rangido da madeira do prédio, suas próprias batidas do coração. Parecia acordar de um sonho, como se estivesse dormindo a vida toda e de repente aberto os olhos pela primeira vez. O momento passou. O ruído mental retornou. Mas agora, Tish sabia que o silêncio era possível. A presença era real. Ele intensificou sua prática. Ao varrer, ele se tornou a varrição. O movimento da vassoura, o som das cerdas na madeira, a sensação em seus braços. Esse era todo o seu universo. Ao comer, ele saboreou cada grão de arroz. Mastigou devagar. Experimentou o simples ato de se nutrir. Ao caminhar, cada passo era completo. Calcanhar à ponta do pé, mudança de peso, ajuste de equilíbrio. Os outros alunos acharam que ele tinha enlouquecido. Tish agora caminha como um velho. Ele come como um monge. Ele desistiu de se tornar samurai. Mas o mestre observava, não dizia nada, esperava. A terceira semana trouxe o verdadeiro teste. Uma sessão de sparring. Tish enfrentou outro aluno, um lutador talentoso chamado Kendi, que já havia passado no exame final. Ambos seguravam bokken. O velho Tish teria pensado: Kendi é melhor que eu, e se eu perder na frente de todos, preciso impressionar o mestre. O novo Tish simplesmente ficou parado, presente, consciente. Kendi atacou. Um golpe rápido de cima para baixo. E algo milagroso aconteceu. O corpo de Tish se moveu sem pensar. Ele deu um passo para o lado, defletiu e contra-atacou, tudo em um movimento fluido. Nenhum pensamento, nenhuma hesitação, pura resposta. Kendi recuou, chocado. Eles recomeçaram, lutaram novamente. Desta vez, Tish não estava lutando contra Kendi. Ele estava simplesmente presente com o momento. Quando Kendi se movia, Tish respondia, não a partir de uma técnica armazenada na memória, mas a partir de uma consciência imediata. Era como se a luta se movesse através dele, não por ele. A luta terminou. Kendi inclinou-se profundamente. Isso foi diferente. Você mudou. Tish inclinou-se de volta, sem dizer nada. Mas, por dentro, o entendimento estava surgindo. A presença não era apenas uma prática de meditação. Era a fonte de todo o poder do guerreiro. Quando você está totalmente presente, você não reage a partir do medo ou do pensamento.
Você responde a partir da consciência. E a consciência é sempre mais rápida, sempre mais apropriada, sempre mais poderosa do que o pensamento. Naquela noite, o mestre o chamou. Amanhã, disse Yamamoto Sensei, você enfrentará seu teste final. Tishi sentiu o medo surgir. Então o deixou passar. Aqui, agora, apenas este momento. Sim, mestre, estou pronto. Pela primeira vez em anos era verdade. Capítulo 4. Psicologia do Guerreiro. A ciência da presença. Antes de continuarmos a história de Tishi, vamos entender o que realmente estava acontecendo em seu cérebro. A neurociência moderna descobriu algo que os samurais sabiam há 400 anos. A presença é uma habilidade treinável que fisicamente muda a estrutura do seu cérebro. Quando Tishi praticava estar presente, ele estava desativando sua rede de modo padrão. DMN. Esta é a rede cerebral responsável pela divagação mental, pensamentos autorreferenciais e ansiedade sobre passado e futuro. Cada vez que ele trazia sua atenção de volta ao momento presente, ele fortalecia seu córtex pré-frontal, a região que controla a atenção, regulação emocional e função executiva. Isso não é misticismo, é uma mudança cerebral mensurável. Estudos sobre praticantes de meditação mostram aumento da densidade da matéria cinzenta em áreas que controlam a atenção e diminuição da atividade em áreas que controlam a resposta ao medo e ansiedade. Os samurais não tinham máquinas de ressonância magnética, mas entendiam o princípio perfeitamente. Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história japonesa, escreveu em O Livro dos 5 Anéis. Na estratégia, é importante ver coisas distantes, como se estivessem próximas, e ter uma visão distanciada das coisas próximas. Isso é presença. A habilidade de estar aqui enquanto mantém perspectiva. A habilidade de enfrentar perigo imediato sem perder a compostura. Takuan Soho, o mestre Zen, que aconselhou muitos samurais, explicou assim: a mente deve sempre estar no estado de fluir, pois quando ela para em qualquer lugar, isso significa que o fluxo é interrompido. E é essa interrupção que é prejudicial ao bem-estar da mente. A psicologia moderna chama isso de estado de fluxo. Os samurais chamavam de mushin, sem mente. Mas há uma camada mais profunda. Quando Tishi lutou contra Kenji totalmente presente, sua amígdala, o centro de medo do cérebro, tinha menos controle sobre suas respostas. Seu corpo acessou movimentos treinados sem a interferência do pensamento consciente. Isso é o que os samurais queriam dizer com sem mente. Não significa não ter pensamentos, significa que os pensamentos não o controlam. O Hagakure, um guia prático do comportamento samurai, afirma: a meditação sobre a morte inevitável deve ser realizada diariamente. Todos os dias, quando o corpo e a mente estão em paz, deve-se meditar sobre ser dilacerado por flechas, rifles, lanças e espadas. Isso soa mórbido, mas é uma psicologia brilhante. Ao aceitar totalmente a morte, o medo supremo, os samurais se libertavam da paralisia do medo. Eles entendiam: você não pode controlar resultados. Você só pode controlar a presença. Quando você está totalmente presente, o medo não desaparece, mas ele não mais o controla. Você o sente, reconhece e age mesmo assim. Este é o Fudoshin, a mente inamovível. Não movido pela emoção, mas não movido pela necessidade de reagir à emoção. Tishi descobriu isso não lendo sobre isso, mas vivendo isso. Através de 30 dias escolhendo presença em vez de distração, consciência em vez de pensamento, ser em vez de tornar-se. Agora, ele enfrentaria o teste final. Se esta jornada ao Japão feudal está ressoando em você, se você está pronto para aprender as práticas samurais que criam presença inabalável, inscreva-se neste canal. Estamos construindo uma comunidade de guerreiros que escolhem consciência em vez de distração, presença em vez de performance. Capítulo 5.
A primeira transformação. O amanhecer do exame final. O pátio do dojo. Teiji estava de pé, vestindo hakama e gi, espada de madeira na mão. Em frente a ele, Yamamoto Sensei segurava uma katana real. Sim, uma espada real, de aço afiado. Esta era a tradição. O aluno usa madeira, o mestre usa aço. A diferença nas armas iguala a diferença na habilidade. Se o mestre quisesse, um golpe encerraria a vida de Teishi. Ao redor do pátio, outros alunos e mestres de dojos vizinhos assistiam. Isto era formal, oficial. Haveria testemunhas do sucesso ou do fracasso de Teishi. Yamamoto Sensei falou, sua voz ecoando pelo pátio silencioso. Teishi treinou por 5 anos. Hoje ele enfrenta o teste. Não para me derrotar, isso é impossível, mas para mostrar o espírito guerreiro, para demonstrar presença sob pressão, para provar que é um samurai. O velho mestre entrou na postura de luta kamae. A katana reluzia ao sol da manhã. O coração de Teishi batia forte. Suas mãos queriam tremer. O velho Teishi estaria se afogando em pensamentos agora. E se eu falhar? E se eu passar vergonha? E se eu morrer? E se... Mas o novo Teishi respirou fundo, sentiu seus pés no chão, ouviu o vento no bambu, viu a postura de seu mestre. Aqui, agora. Apenas isto. O mestre se moveu. Não um ataque completo, um golpe de teste. Rápido, controlado, mirando o ombro de Teishi. O corpo de Teishi respondeu. Sem pensamento, sem plano, apenas presença. Ele deu um passo para o lado. A katana sussurrou perto de seu ouvido. Ele contra-atacou com o bokken. Não tentando acertar, apenas respondendo à abertura. O mestre defletiu. Reiniciaram. Eles circularam. Outro ataque, mais rápido desta vez. Uma combinação. Golpe alto, varrida baixa. Teishi fluiu. Corpo se movendo antes que a mente pudesse interferir. Bloqueou, esquivou, contra-atacou. A katana nunca o tocou. Ao redor do pátio, murmúrios. Isso era incomum. A maioria dos alunos passava o teste todo defendendo-se desesperadamente. Teishi estava respondendo, adaptando-se, presente. O mestre aumentou a intensidade. Velocidade real agora. O tipo de velocidade que mata em combate real. E eis o que aconteceu. Teishi parou de tentar vencer, parou de tentar impressionar, parou de tentar, ponto final. Ele simplesmente estava presente com cada momento, cada movimento, cada respiração. A luta tornou-se uma dança. O mestre atacava. Teishi respondia, não a partir da técnica, mas da consciência imediata. Zanshin. Consciência remanescente. Mesmo após bloquear, Teishi permanecia alerta. Mesmo após contra-atacar, ele estava pronto para o próximo momento. 3 minutos se passaram. Em combate, uma eternidade. Então o mestre fez algo inesperado. Ele criou uma abertura, uma falha clara e óbvia em sua defesa. A maioria dos alunos atacaria imediatamente, desesperada para marcar um ponto. Teishi viu, reconheceu, não aproveitou, porque a presença revelou a verdade. Era uma armadilha, um convite para se comprometer demais. Ele esperou. O mestre viu. Um entendimento passou entre eles. Então Yamamoto Sensei baixou sua katana, deu um passo para trás, inclinou-se profundamente. Chega, você passou. Silêncio. Então, aplausos dos mestres espectadores. Teishi inclinou-se, tremendo agora que o teste acabara. Não de medo, mas da liberação da intensidade. Mais tarde, em privado, o mestre explicou. Teishi, há 5 anos você veio aqui querendo ser o melhor espadachim. Hoje, você se tornou algo melhor. Você se tornou presente. A espada é apenas uma ferramenta. A presença é a arma. Quando você não aproveitou aquela abertura, mostrou sabedoria. O jovem guerreiro tenta vencer todo confronto. O verdadeiro guerreiro sabe que algumas vitórias são derrotas disfarçadas. Teishi ouviu, mas algo se agitava dentro dele. Uma pergunta. Mestre, eu passei no teste.
Agora sou oficialmente um samurai, mas sinto que este é apenas o começo, não o fim. Yamamoto-sensei sorriu. Sim, esta é a primeira transformação, de aluno para samurai. Mas há uma segunda transformação, de samurai para mestre, e para isso, você deve deixar este dojo. Os olhos de Tishi se arregalaram. Deixar? Sim, estou enviando você ao templo no Monte Koya. Lá você treinará com os monges por 1 ano. Não em esgrima, em presença pura, em meditação zen. Porque o próximo nível de maestria não é sobre lutar melhor. É sobre transcender a necessidade de lutar. Tishi pensou que havia aprendido sobre presença. Mas nas montanhas com os monges zen, ele descobriria que o que aprendera era apenas a sombra da verdadeira consciência. O verdadeiro treinamento estava prestes a começar. Capítulo 6. O arco do treinamento profundo. 1 ano no Monte Koya. Monte Koya, montanha sagrada, lar de um dos mais antigos mosteiros zen do Japão. Teishi chegou com suas espadas, seu orgulho guerreiro, seu título de samurai. O monge principal, mestre Ikkyu, olhou para ele com olhos que testemunharam 60 anos de meditação. Deixe suas espadas no portão. Você não precisará delas aqui. Mas, mestre, eu sou um samurai. Aqui, você é um iniciante. Aqui, você aprende a sentar. E assim, começou o ano mais difícil da vida de Tishi. Nada de prática com espada, nada de treinamento de combate, nada que ele associasse a ser guerreiro. Apenas meditação sentada, horas e horas de zazen. Apenas sentar, observar a mente, estar presente. O primeiro mês foi guerra psicológica. A mente de Tishi gritava: isso é inútil, você é um samurai treinado, deveria estar aperfeiçoando sua técnica, não sentado como uma estátua. Suas pernas cãibраvam, suas costas doíam. Sua mente corria com pensamentos, planos, memórias, ansiedades. Mestre Ikkyu caminhava entre os alunos meditando, carregando uma vara de madeira. Quando via que a mente de alguém havia vagado, visível através da postura, respiração, movimentos sutis, ele batia em seu ombro. Não com força, apenas o suficiente para trazer a atenção de volta. Tishi foi atingido muitas vezes, mas ele persistiu, porque no fundo, ele entendia. O mestre do dojo o enviara para cá por uma razão. O segundo mês trouxe um avanço. Durante uma sessão de meditação, a mente de Tishi estava particularmente caótica. Pensamentos por todo lugar. Ansiedade sobre perder tempo. Frustração com a falta de progresso. Então o mestre Ikkyu tocou um sino. Hora da meditação caminhando. Os alunos se levantaram, começaram a caminhar em um círculo lento pelo salão de meditação. Um passo por respiração, calcanhar à ponta do pé, consciência completa. E naquele momento, algo clicou. Tishi percebeu. Presença não é sobre parar pensamentos, é sobre não ser controlado por eles. Pensamentos sempre viriam. A questão era: você os persegue ou os deixa passar como nuvens? Ele começou a observar seus pensamentos, sem se envolver. Ah, eis a ansiedade sobre meu treino. Interessante, é apenas um pensamento. E ele retornava à sua respiração, à sensação de caminhar, a aqui e agora. Os pensamentos não paravam, mas perdiam seu poder. Meses 3 a 6. Aprofundamento. A rotina do mosteiro tornou-se seu mundo. Acordar às 4 horas. Meditação. Café da manhã, simples em silêncio. Trabalho, meditação. Cortar lenha. Carregar água. Cuidar dos jardins. Mais meditação. Estudo de sutras. Meditação noturna. Dormir. Cada atividade era praticada em presença. Ao cortar lenha, estar completamente com o machado, a madeira, o movimento. Ao comer, saborear cada grão de arroz. Ao ler sutras, absorver cada caractere. Tishi descobriu camadas de presença que nunca imaginara. Havia a presença superficial, prestar atenção à tarefa. Depois, a presença mais profunda, sentir o espaço entre os pensamentos. Ainda mais profunda,
reconhecer a consciência que sempre está lá, por baixo de todos os pensamentos e sentimentos. Os mestres Zen chamavam isso de mente original ou natureza búdica, a consciência imutável que testemunha tudo, mas nunca é perturbada por nada. O 7º mês trouxe o segundo teste. Mestre Ikkyu chamou Tishi a seus aposentos. Você está aqui há 6 meses. Aprendeu a sentar, a estar presente na quietude. Agora deve aprender presença no caos. Ele entregou uma carta a Tishi. Há uma vila a 3 dias de caminhada daqui. Bandidos estão aterrorizando-os. O líder da vila pediu ajuda. Você irá sozinho. Resolva esta situação. Então retorne. Tishi sentiu padrões antigos se ativarem. A mente samurai. Finalmente uma chance de usar minhas habilidades. Vou mostrar a eles o que um guerreiro treinado pode fazer. Mas por baixo disso, uma nova consciência. Ah, o ego querendo se provar. Interessante. Ele inclinou-se. Sim, mestre. Enquanto se preparava para partir, mestre Ikkyu acrescentou. Lembre-se, Tishi. O objetivo não é derrotar bandidos. O objetivo é manter a presença. O que quer que aconteça, permaneça aqui e agora. Esse é o seu verdadeiro teste. Tishi caminhou por 3 dias, através de trilhas nas montanhas. Cada passo, uma meditação. Cada respiração, um retorno à presença. Ele chegou à vila ao pôr do sol. Capítulo 7. O confronto final. O líder dos bandidos. A vila era pequena, talvez 30 famílias. Eles viviam com medo. O líder explicou. Um grupo de Ronin, samurais sem mestre, tem levado nossa comida, nosso dinheiro. Somos agricultores, não guerreiros. Não podemos lutar contra eles. Quantos? Perguntou Tishi. 5. Liderados por um homem chamado Katsuro. Ele já foi um samurai respeitado, mas depois que seu senhor foi morto, voltou-se para o banditismo. Naquela noite, Tishi sentou-se em meditação. Amanhã, ele enfrentaria os bandidos. 5 guerreiros treinados contra 1. O velho Tishi estaria aterrorizado, planejando estratégia, preocupado com a morte. O novo Tishi sentou-se com o que surgisse. O medo veio. Ele o reconheceu. Sim, o medo está presente. Isso é natural. Mas não deixou que o controlasse. Ele se lembrou de seu treinamento. Presença. Aqui. Agora. O resultado não importa. Apenas este momento importa. Ao amanhecer, os bandidos chegaram. 5 homens, rudes e perigosos, liderados por Katsuro, um homem alto com cicatrizes e olhos duros. Tishi caminhou para encontrá-los, desarmado. Os bandidos riram. A vila contratou um guarda-costas? Um samurai só? Garoto, volte para casa antes de se machucar. Tishi permaneceu em perfeita presença, enraizado, consciente, calmo. Katsuro parou de rir. Algo na imobilidade de Tishi o deixou inquieto. Você é diferente dos defensores usuais da vila. Quem o treinou? Yamamoto Sensei e mestre Ikkyu. Os olhos de Katsuro se arregalaram levemente. Ele reconheceu esses nomes. Mestres de mestres. Então você acha que pode nos impedir? Tishi sorriu gentilmente. Não estou aqui para impedi-los. Estou aqui para falar com você, como um samurai para outro. Isso confundiu os bandidos. Onde estava o desafio, a bravata, a ameaça? Tishi continuou, voz calma e presente. Katsuro-san, você já foi um guerreiro respeitado. Serviu com honra. O que aconteceu para trazê-lo a isso? Por um momento, algo brilhou nos olhos do líder dos bandidos. Dor. Perda. Meu senhor foi morto. Minha honra morreu com ele. Isso. Ele gesticulou para a vila. É tudo que sobrou. Não, disse Tishi. Sua honra não se foi. Apenas dorme. Por baixo da dor, por baixo da raiva, ainda está lá. Os outros bandidos ficaram inquietos. Não era assim que esses confrontos geralmente aconteciam. Tishi aproximou-se mais, completamente indefeso, completamente presente. Eu sei que o código Bushido exige que você sirva a um senhor.
Mas e se houver um senhor maior que qualquer daimyo? E se você pudesse servir a algo que nunca pode ser morto, nunca pode ser tirado? E o que seria isso? Perguntou Katsuro, a mão em sua espada, mas sem sacá-la. Presença, consciência, a parte de você que permanece quando tudo mais se vai. Mestre Ikkyu me ensinou. Você pode perder seu senhor, suas terras, sua vida, mas não pode perder sua verdadeira natureza. Um silêncio pairou no ar matinal. Katsuro encarou aquele estranho jovem samurai que enfrentava 5 homens armados apenas com palavras e presença. Você é muito corajoso ou muito tolo? Talvez ambos. Tishi sorriu. Mas também estou muito presente. E neste momento, estou lhe oferecendo uma escolha. Continuar neste caminho de medo e violência, ou lembrar quem você realmente é. Um dos outros bandidos zombou. Katsuro, por que estamos ouvindo isso? Deixe-me cortá-lo. Ele sacou sua espada, avançou, e Tishi não se moveu, completamente imóvel, completamente presente, sem medo, sem agressão, apenas consciência. A espada do bandido parou a 1 polegada da garganta de Tishi. Ele não conseguiu fazer isso. Algo na presença de Tishi, a ausência absoluta de medo ou resistência, torne